Peço aos irmãos que abram o texto sagrado, no livro dos Salmos, Salmo de número 119. Hoje a exposição será do verso 57 ao 64, estrofe ret. Assim, pois, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus: o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus, irmãos, para que Ele abençoe a exposição de sua santa palavra, que Ele nos instrua naquilo que devemos crer a respeito do Senhor, bem como o dever que Ele requer de nós. Oremos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma antena para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pai Santo, digna-te abençoar-nos na exposição da tua palavra, que a tua palavra possa ser exposta com fidelidade, com devoção, que, como diz o reverendo Martin Lloyd Jones, que esse pregador possa ser um sermão em chamas, a expor essa mensagem grave, gloriosa, solene. Dá-nos senso de gravidade, dá-nos ouvidos para ouvir, adestra os meus lábios para que o teu nome possa ser proclamado segundo a dignidade tua, ó Senhor nosso Deus. Desse modo, suplicamos a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. A vida cristã, ela tem diversos aspectos, ela é multifacetada. Há dias bons, dias maus, perseguições, tribulações, mas também devoção a Deus, fruição de sua graça, a sua paz que excede todo o entendimento, oração, reflexão sobre como temos caminhado no que diz respeito a essa regra de fé e prática que o Senhor nos deu para a glória do seu nome. Há diversos aspectos e o Senhor, na sua providência, Ele está como que a tecer. Estamos, na verdade, percebendo aquilo que já foi tecido, determinado. Como diz o salmista Davi: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia
ainda. Essa estrofe rete, essa seção do Salmo 119, que vai do verso 57 ao 64, de uma forma micro, é um resumo também de todo o Salmo 119, e em como há diversos aspectos a serem mencionados, expressos pelo salmista, os dias bons, os dias maus, as aflições internas e externas, mas existe um ponto de convergência que é central, a excelência, a centralidade da lei de Yahvé. E é sobre isso que trataremos nessa manhã, a centralidade das Escrituras Sagradas e como ela está a permear cada aspecto da vida cristã. No primeiro momento, do verso 57 a 58, veremos a confissão e o recobrado dever pactual do salmista para com o Senhor, bem como a sua súplica perante o Deus da aliança que lhe conceda misericórdia, para que o Senhor se apiede de sua alma nesse contexto pactual. No segundo momento, que vai do verso 59 a 60, haverá o autoexame do salmista e a sua nova obediência em arrependimento, em considerando os seus caminhos, percebendo aquilo que lhe falta e se voltando aos testemunhos divinos. E como ele faz isso sem detença, pronto, rapidamente, refletindo esse desejo pronto e sincero de estar devotado ao Senhor no seu modo de viver. Terceiro ponto, agora versos 61 e 62, o salmista trata da perseguição, das aflições externas que os ímpios estão a produzir sobre ele, mas como ele vai em oposição observar a lei. O verso 62 é como que o fundamento que lhe dá munição para que ele não se esqueça da lei, é essa devoção à palavra, de tal modo que mesmo na meia-noite, mesmo à meia-noite, ele está a se levantar e a bendizer a Deus pelos seus justos juízos. No quarto e último ponto, agora o salmista ele vai enfatizar essa gloriosa realidade da comunhão dos santos e de ser instruído por Deus, segundo uma bondade especial que ele dispensa aos seus filhos. Feitas essas considerações mais panorâmicas do texto que haveremos de expor, irmãos, atentemos a esse primeiro ponto, a confissão e a oração pactual, a confissão do Senhor como essa nossa porção e essa oração ao Deus da aliança. Assim nos diz o verso 57, o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Ele confessa a Deus como essa sua porção de felicidade. Esse termo, ele ecoa esse sentido pactual. Em resumo, o Senhor ser a minha porção, Ele é meu, Ele é o meu Deus. Como também em outros momentos a gente pode ver lá em Deuteronômio, no capítulo 32, em que Moisés, já no início, verso 9, vai falar que Israel é a porção do Senhor. Então Yahvé é a porção do seu povo, e o seu povo é a porção de Yahvé. Ele é o Senhor nosso Deus, e nós somos o seu povo eleito. O salmista aqui, portanto, sob esse fundamento, sob essa realidade pactual, ele está a confessar: Yahvé é a minha porção, Ele é meu, Ele é a minha porção de felicidade, de suficiência. Se os dias não estão muito bons para mim, se tudo não vai muito bem, Ele é a minha porção de suficiência, de consolação, de felicidade. Se estou a passar pelo vale da sombra da morte, Ele é a minha porção,
Ele é o meu pastor, Ele é o meu guia, não temerei mal nenhum. Se as coisas estão indo muito bem, Ele é o motivo, Ele é a causa, Ele é o provedor de todo benefício, e Yahvé é a minha porção. Eu pertenço a Ele e Ele pertence a mim. Como vai dizer em Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso reflete essa unidade que há entre o povo da aliança e o seu Senhor, e o seu remidor, e o seu Criador. Como diz no Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Essa é uma confissão gloriosa, irmãos. O salmista Davi, no Salmo 16, verso 2, ele vai dizer: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Mais adiante, nesse mesmo salmo, ele vai dizer: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. O Senhor, em Gênesis, quando Ele fala com Abraão, Ele vai dizer: Abraão, eu sou o teu grandíssimo e precioso galardão. Ele não é simplesmente o bem supremo, mas Ele é o nosso bem supremo. Ele é nosso pela aliança. Essa é a nossa porção. O profeta Jeremias, em meio à calamidade, no seu livro de Lamentações, ele vai falar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Pelo fato do Senhor ser a nossa porção, nós temos abrigo no temporal, nós temos refúgio na tribulação. Ele é o motivo e a fonte de todo o bem que está a permear a nossa vida nos mais diversos aspectos. Ele é a nossa porção, não só nesta vida, mas na vindoura. Ele é o nosso único conforto na vida e na morte. Feita essa confissão, nos termos da aliança, há promessas, a qual devemos nos apegar com fé, amor, esperança, mas há também mandamentos que devemos observar como regra de vida, como perfeita regra de justiça. E assim, do mesmo modo como o salmista está pronto a confessar ao Senhor como a sua santa porção de felicidade, como a sua herança, ele toma para si também os seus mandamentos, a serem entesourados, a serem observados. Eu disse que guardaria as tuas palavras. E essa realidade, irmãos, é indissociável. Se eu tenho a Deus como minha porção, os seus mandamentos também são meu tesouro. Se porventura eu digo que confesso a Deus como essa minha porção, como meu Senhor, como meu remidor, e não observo os seus mandamentos, eu engano a mim mesmo. Eu desonro aquele que eu confesso como minha porção. Aquele que confessa o Senhor deve andar como Ele requer de nós. Que os nossos lábios estejam prontos a confessar o Senhor como nossa porção, assim como o nosso coração esteja pronto e sincero para entesourar a sua palavra em nós. No verso 58, unido a essa realidade de confissão do Senhor da aliança, de observância pactual, diante dessa gloriosa porção e desse grave mandamento, dessa grave observância, o salmista suplica ao Senhor: imploro de todo o coração
a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. São dois pedidos que se resumem nesse desejo de todo o coração de que o Senhor lhe conceda da sua mercê, da sua benevolência, e que lhe seja propício, sabendo que o Senhor é misericordioso e compassivo. O salmista conhece o nome de Yahvé, portanto, segundo o nome de Yahvé, ele lhe seja compassivo, segundo a sua palavra, segundo o seu pacto. Veja esse desejo intenso. Aquele que deseja a Deus, aquele que se alegra em Deus, desejará de todo o coração o seu benefício, para que ande segundo esse pacto, para que honre o Senhor segundo Ele tem ordenado. Ele está cônscio de suas faltas, então ele olha para si mesmo: Senhor, uma vez que Tu és a minha porção suprema de alegria, de contentamento, uma vez que eu tenho esse dever pactual de observar esse Teu mandamento que é perfeito, santo, justo, concede-me de Tua misericórdia, compadece de mim, segundo a Tua palavra. Novamente, irmãos, é um aspecto que é redundante, mas não inutilmente, no Salmo 119. Não poucas vezes o salmista vai requerer que o Senhor se compadeça, que o Senhor lhe seja propício, segundo a sua palavra, mostrando-nos que a nossa oração não deve estar baseada simplesmente na instabilidade de nossas querelas, dos nossos desejos. Não. Como vai dizer na pergunta 98 do breve catecismo de Westminster, acerca do que é oração, vai dizer: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes à sua vontade. É o meu desejo a Deus apresentado em conformidade, em sujeição à sua vontade, que vai ser manifestada em promessas e mandamentos. E especialmente no tocante às promessas, irmãos, somos animados a requerer aquilo que o Senhor prometeu. Calvino ele vai dizer que o Senhor, de espontânea vontade, Ele se fez nosso devedor em suas promessas. Obviamente que por isso não devemos nos achegar a Deus sob um pretexto de intimidade, como que exigindo de Deus, como se o Senhor passasse a ser o nosso servo, de modo nenhum. Como diz no Salmo 123, versículo 2, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Então vou fiado na própria promessa, nesse Senhor que em sua grande generosidade Ele se fez meu devedor nas suas promessas, e suplico-lhe, reverente, paciente e devotadamente, naquilo que Ele me tem prometido. Essa é a base de nossa oração, essa é a base de nossa devoção ao Deus da aliança, suplicando-lhe mercê para nos conformarmos à sua vontade revelada na nossa obediência pactual, que sejamos assim servidos de sua benevolência para cumprirmos o que Ele ordena, para que sejamos animados segundo as promessas que Ele nos deu em sua grande generosidade. No segundo ponto agora, versos 59 e 60, o salmista ele vai tratar a respeito desse autoexame. Autoexame e nova obediência. O termo autoexame não nos é estranho, irmãos, uma vez que isso é requerido de nós de uma forma especial no sacramento da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nos é requerido esse autoexame para considerarmos o nosso modo de vida perante o Criador, as nossas faltas, aquilo em que precisamos ser renovados
no seu benefício, na sua misericórdia, para prestarmos a Ele uma nova obediência digna do seu santo nome. Nesse quesito, farei a leitura da pergunta e resposta do breve catecismo, número 87, falando a respeito do arrependimento para a vida, que é um elemento que está intimamente ligado a esse processo de autoexame e nova obediência que está nessa seção do verso 59 e 60 do Salmo 119. Assim nos diz o nosso breve catecismo do Westminster. Pergunta 87, o que é arrependimento para a vida? Resposta: arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Então o salmista, no verso 59, ele vai dizer isso: considero, atento para os meus caminhos, isto é, o meu modo de vida. E o que é que ele faz em resposta a isso? E volto os meus passos para os teus testemunhos. Esse tema, no próprio Salmo 119, não é a primeira vez que isso acontece. Lá no verso 9, no início da segunda estrofe B do Salmo 119, vai dizer assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando o seu caminho segundo a tua palavra. Então agora, no verso 59, ele aplica novamente esse princípio. Ele considera, ele tem esse momento de autorreflexão, introspecção, a partir não de si mesmo, mas dessa regra perfeita de justiça. E assim ele se volta em arrependimento para o caminho dos testemunhos de Deus. Afinal de contas, como diz no verso 2, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições ou os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Ele se volta para o caminho de Deus, ele se volta para os testemunhos de Deus, cônscio de sua falta, cônscio daquilo que ele precisa melhorar, daquilo que ele precisa ser aperfeiçoado na santificação dessa obra de livre graça de Deus para com o salmista. No verso 60, em apoio a esse processo de se voltar aos caminhos de Deus, sob o autoconhecimento de suas faltas, o salmista vai dizer: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Parece uma redundância sem sentido, mas de modo algum, irmãos, é uma maneira de intensificar esse desejo ardente, pronto, de se voltar para os caminhos de Deus. Diferentemente de Provérbios capítulo 19, verso 2, que vai dizer que aquele que apressa os seus pés peca, no tocante a se apressar em arrependimento para os caminhos de Deus, nisso consiste a verdadeira piedade. Tomando conhecimento de quem o Senhor é, de quem eu sou, do dever que Deus requer de mim, eu vou suplicando sua graça, correndo para os seus caminhos, para entesourar esses mandamentos que são tão preciosos. Ressoando novamente a segunda estrofe do Salmo 119, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele se apressa, sem detença, sem parar, manifestando esse compromisso, essa diligência em emendar os seus caminhos sob os ditames do ordenamento divino. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Então vemos nesse segundo ponto o salmista fazendo esse autoexame dos seus caminhos perante a palavra de Deus, prestando uma nova obediência, cônscio das suas faltas e fazendo isso sem detença, com uma pressa que é amiga da piedade, com uma santa pressa no desejo de guardar os mandamentos de Deus.
Intimamente ligado a isso, irmãos, me vem à tona as resoluções do puritano Jonathan Edwards, dentre tantas que poderíamos tratar desse processo de introspecção. Quero destacar duas em específico. Assim ele nos diz na resolução número 37: resolvi indagar todas as noites, quando estiver indo para a cama, em que fui negligente, que pecado cometi e em que situações neguei a mim mesmo, e fazer o mesmo ao final de cada semana, mês e ano. De modo semelhante, na resolução número 41, ele diz: resolvi perguntar a mim mesmo, ao final de cada dia, semana, mês e ano, em que aspecto poderia ter me saído melhor. O autoexame, portanto, amados, não consiste num ato pontual que fazemos antes da ceia, mas é um ato contínuo, em que fazemos perante o Criador, perante a sua lei, para buscar conhecer a nós mesmos, sob esse conhecimento de Deus, ver as nossas faltas dia após dia, para andarmos cada dia mais de maneira digna do Senhor da aliança, de maneira harmoniosa com os seus ditames, com as suas ordens, que não nos são pesadas, especialmente porque ela não nos é mais como um pacto de obras, mas é a expressão da nossa gratidão àquele que cumpriu perfeitamente a lei. É uma expressão do quanto somos devedores a esse grande Salvador que nós temos. Esse deve ser o nosso dever diligente, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Não por si mesmo, mas por cada dia mais sermos aperfeiçoados, cada dia mais sermos parecidos com Cristo. Vimos até então a centralidade das Escrituras nessa realidade multifacetada da vida cristã. Tratamos a respeito dessa confissão, dessa oração fundada no pacto da graça. Nesse segundo ponto, versos 59 e 60, sobre esse autoexame e a nova obediência que o salmista presta ao Deus da aliança. E agora, no terceiro ponto, que vai dos versos 61 e 62, vemos a perseguição que o salmista sofre, mas vemos também a sua perseverança, a sua fidelidade e a sua devoção ao Senhor. Assim, pois, nos diz o verso 61, laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Os ímpios estavam como que a cercar o salmista, como que a prendê-lo, a sufocá-lo. A perseguição tinha uma repercussão externa. A versão corrigida desse mesmo verso vai dizer: bandos de ímpios me despojaram. O salmista foi despojado pelos ímpios na sua perseguição. Vejamos como essa realidade, irmãos, ela é um eco do próprio Éden, da queda dos nossos primeiros pais, e como o Senhor, na proclamação desse proto-evangelho, Ele vai mostrar como o fluxo da história vai se dar nessa tensão entre a semente da mulher, isto é, o povo eleito, e a semente da serpente, os réprobos. E os réprobos, eles se conduzem à semelhança do seu Senhor, do Deus desse século que lhes tem cegado o entendimento, a fim de que não venha reluzir a luz do Evangelho. Então eles se conduzem de modo impiedoso, de modo perverso. Aquilo que eles cometem, portanto, contra o salmista, não é só contra o salmista, mas contra o seu rei. A despeito disso, irmãos, o salmista ele não está a criticar a providência, ele não está
simplesmente movido a prestar uma vingança privada, em oposição a atos ímpios, frente a essa perseguição, haverá uma ação de oposição nessa segunda parte do verso 61. Todavia, não me esqueço, contudo, não me esqueço da tua lei. Há uma oposição, uma ação negativa naquilo que ele não faz. E a gente verá no verso seguinte como que o fundamento, a ação positiva que mune o salmista para que ele não se esqueça na ira, na sua queixa pecaminosa contra Deus. Como diz lá em Lamentações, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E em vez de ele prestar essa vingança privada contra os inimigos, em vez de ele se queixar pecaminosamente contra a providência de Deus que permitiu, ele não se esquece da lei. Diante disso me vem à tona um santo servo de Deus do Antigo Testamento, Jó, homem fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Em um dado dia, na providência de Deus, os sabeus o despojaram do seu gado. Apesar disso, após todo um processo doloroso que ele passa no primeiro capítulo, em vez de blasfemar, ele bendiz a Deus. No saí do ventre, no tornarei a terra. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja como o coração do salmista, em conexão a esse santo servo também, em consonância com esse santo servo, está apegado ao seu Criador, como essa porção suficiente de felicidade, de paz, de amor, de modo que ele não se esquece da lei de Deus, movido pela paixão da ira contra Deus ou contra os inimigos. Ele não se esquece. E agora a gente vê no verso 62 o motivo, o fundamento, uma realidade que o move a não se esquecer da lei a despeito da perseguição. Levanto-me à meia-noite para te dar graças. Por quê? Por causa dos teus retos juízos. As sagradas impressões da palavra de Deus eram de tal modo uma realidade no coração do salmista que ele perdeu o sono, que era natural para o homem judeu, para o israelita que acordava logo cedo para ir trabalhar nas suas funções. Em nosso tempo atual já não é mais tanto assim, mas ainda há esse princípio, no horário em que em tese ele estaria dormindo, ele está acordado, ele está atento, de tal modo, por causa dessa santa impressão da palavra, ele está tomado por uma devoção, por esse justo juízo de Deus, que ele perdeu o sono, uma santa insônia. Ele perdeu o sono diante da sublimidade, diante da glória da palavra de Deus. E era isso que trazia munição para ele. Essa adoração privada dava a ele munição para que de forma pública, em meio à perseguição, ele não fosse conduzido pela ira a que naturalmente estamos inclinados, irmãos. Devemos estar cônscios disso. Sem a graça de Deus, estamos inclinados à ira, às paixões. E mesmo estando sob essa graça, há uma luta da carne contra o espírito, de modo que não fazemos aquilo que nós queremos. E assim, de tal modo, ele era conduzido por essa benevolência do santo juízo de Deus, na sua devoção particular,
que mesmo que houvesse uma perseguição real e externa, e que isso trouxesse alguma aflição, isso por si não tirava desse lugar de paz, dessa paz que excede todo entendimento e circunstância, que por vezes coexiste com o caos. Então havia paz, havia quietude. E frente à perseguição, ele testemunhava daquele que é a sua paz. Era uma maneira do salmista ser um espetáculo visível da benevolência invisível de Deus frente à perseguição. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Há uma conexão do verso 62 com o verso 7 do Salmo 119. E a gente vai entender nesse seguinte sentido. No verso 7 do Salmo 119, ele vai dizer: render-te-ei graças com integridade de coração, quando? Quando tiver aprendido os teus retos juízos. Há um pedido indireto ao Deus da aliança que lhe ensine os retos juízos para que ele possa render graças ao Senhor com integridade de coração em face desses retos juízos. No verso 62 agora ele vai dizer: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Não é somente uma perspectiva futura, mas uma realidade presente de se levantar à meia-noite para render ações de graças por causa desses retos juízos. Vejamos, portanto, uma progressão desse salmista que foi ensinado pelo Deus da aliança. Não é um aspecto meramente externo, há um aspecto externo do ensino, mas sobretudo essa iluminação interior do Santo Espírito, essa benevolência que nós temos da parte de Deus, de sermos ensinados por Ele. Então já vemos, do verso 7 ao verso 62, como o Senhor, na sua providência, está a aperfeiçoar o salmista, não só no que tange ao conhecimento, ao ensino, mas também a adoração, que está fundamentada nesse santo ensino, nessas santas prescrições divinas. Vimos até então, irmãos, essa centralidade das Escrituras Sagradas, de como ela influencia essa realidade multifacetada da vida cristã. Tratamos versos 57 e 58 a respeito dessa confissão e obediência e oração pactual. Versos 59 e 60 a respeito desse nosso autoexame perante o Criador e a nossa nova obediência sem detença em entesourar a sua palavra. Vimos por último agora, nesse terceiro ponto, a respeito dessa perseguição ímpia e da santa perseverança do salmista, dessa santa devoção ao Deus da aliança. E agora, por último, vemos a realidade da comunhão dos santos e da benevolência especial de Deus em ensinar o salmista nos seus decretos. Verso 63, portanto, o salmista vai dizer: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Agora ele vai trazer um aspecto dessa realidade horizontal, mostrando que o cristão, que o servo de Deus, ele não caminha só. Assim como na criação ressoa esse testemunho de que não é bom para o homem que ele esteja só. No tocante a essa realidade da redenção da igreja, ressoa esse mesmo princípio. Não é bom que o homem esteja só. Na criação foi instituído o matrimônio. Nessa redenção há a realidade da igreja, a comunhão dos santos. A comunhão que os santos têm é primeiramente com o seu cabeça, Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante como na providência o nosso boletim foi disposto, tornando expresso esse aspecto da comunhão dos santos. E peço aos irmãos que deem uma olhada
na página 3 do nosso boletim, falando um pouco sobre essa realidade da comunhão dos santos, capítulo 26 da nossa confissão de fé. Vou ler só esse parágrafo primeiro. Ele vai dizer: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, e estão unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. O salmista, cônscio dessa realidade pactual, desse aspecto coletivo, o Senhor fez uma aliança com um povo. O salmista que se deleita no Senhor também se deleita no povo escolhido do Senhor. Em unidade é isso. No Salmo 16, o salmista Davi vai dizer, versos 2 e 3, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. A gente já viu esse verso no momento em que tratei sobre o Senhor ser a nossa porção suprema de felicidade e suficiência. Mas agora no verso 3 ele vai falar um pouco desse aspecto, dessa realidade horizontal. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Não posso dizer que tenho deleite real em Deus se não me comprazo no seu povo, se a realidade da comunhão dos santos, dessa santa companhia, de aperfeiçoamento, de serviço, de instrução mútua, de encorajamento mútuo, se isso não é deleitoso para mim, se eu não tenho deleite na igreja de Cristo que eu vejo, como poderei ter deleite em Cristo que não vejo? Seria estranho, irmãos. Atualmente, há uma proclamação de você ser cristão à parte da igreja, à parte de uma comunidade local, enfatizando simplesmente o aspecto espiritual da igreja. Somos a igreja. Não. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, salvo engano, no verso 24, o autor vai enfatizar de que como não devemos seguir após outros que estão se alienando da congregação local, e de que como esse desvio, como a apostasia, ela é grave, nos advertindo da gravidade de estarmos alienados, de estarmos distantes dessa comunhão local, uma vez que há uma gravidade real na nossa desconsideração para com esse mandamento de Deus. Vejamos também como está anexa uma bênção gloriosa nessa santa comunhão, nessa santa associação daqueles que estão unidos a Cristo e que por isso também estão unidos uns aos outros, não só no que diz respeito a aspectos espirituais, mas a aspectos do homem exterior, aspectos materiais. Somos uma família, a família da fé, que está unida a esse único cabeça. Enfatizando essa realidade da comunhão dos santos, no Salmo 133, vai nos ser dito o seguinte: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é precioso, irmãos, essa comunhão. Como é precioso estarmos congregados em Santa Assembleia para bendizermos a esse único cabeça, a esse único Rei, ao sumo sacerdote que nós temos, a esse grande profeta que nós temos. Celebrar a Cristo,
celebrar ao Deus triuno, juntos, numa só fé, num só amor, num só Espírito. A igreja é una, assim como a Trindade é una, uma vez que estamos unidos a Deus. E que isso seja refletido visivelmente. E que isso seja refletido na igreja local. Calvino, comentando a respeito desse texto, ele vai falar a respeito de uma realidade que acredito que cada um já tenha experimentado de algum modo. A nossa comunhão, o nosso deleite nessa santa companhia com os irmãos é de tal modo que, mesmo que em tese eu não seja tão próximo socialmente, mas estamos unidos pela fé, pelo sangue da aliança. Por mais que eu esteja, por exemplo, no interior, se eu encontro um irmão de fé, um irmão em Cristo, ele me é precioso. A verdadeira comunhão ali, irmãos. Se estou na China, encontrar um irmão, por estarmos unidos a Cristo e uns aos outros espiritualmente, haverá real comunhão, haverá real identificação. Onde você estiver no trabalho, por vezes você está começando num trabalho, num serviço, haverá distinções. Você vai reconhecer que ali passa um servo de Deus por vezes. E seremos forjados nesse caminhar, nessa santa companhia. É um grande benefício. E que isso seja tenha uma repercussão não só nessas nossas idas e vindas, em nossas viagens, quando estamos distantes da igreja local, mas sobretudo aqui. Independe se é ancião, se é jovem, se é criança, se é casado, se é solteiro. Estamos unidos por Cristo. Estamos unidos a Cristo. Isso transcende aspectos socioeconômicos, geográficos, raciais. Estamos unidos a Cristo. Somos irmãos. Irmãos nessa aliança. Irmãos desse pacto. Irmãos que foram feitos participantes dessa gloriosa graça de Cristo crucificado. Ele não é só a minha porção como indivíduo, Ele é a porção gloriosa de todo o seu povo. Que possamos nos encorajar mutuamente nessa santa herança, irmãos. Servindo uns aos outros, carregando a carga uns dos outros. Nem sempre as coisas estarão bem para comigo, mas o Senhor, na sua providência, vai dispor de benefícios para com o irmão. Que eu possa ter alegria para me alegrar na prosperidade do irmão e que o irmão também possa ter empatia, ser um servo de encorajamento no meu dia mau. Estamos unidos. Cristo é o nosso Senhor. Nós somos o seu povo. Por fim, o verso 64, não dissociado dessa realidade da igreja, pois somos ensinados por Cristo de forma especial, irmãos, na igreja. Em João, no capítulo 20, Cristo ele vai proclamar a paz aos seus servos que estavam amedrontados, entristecidos pela morte do Salvador. Cristo, na sua ressurreição, aparece perante os seus. Paz seja convosco. É na igreja que Cristo proclama a sua paz. É na igreja que Cristo vai corrigir o incrédulo. É na igreja que Cristo se manifesta de forma especial e corrigiu o apóstolo que não estava tão crente. Toca ao meu lado, Tomé.
porque tu me viste, creste. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E Tomé presta sua confissão. E é aqui na igreja que prestamos a nossa confissão especial também, irmãos. Senhor meu e Deus meu. É nesse contexto em que somos instruídos, em que os sacramentos são ministrados, em que, sob a autoridade e governo dos presbíteros, seremos disciplinados, não para condenação, irmãos, mas para a nossa restauração. E agora o salmista, no verso 64, ele diz: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ele vai mostrar, no aspecto geral, de como toda a criação, ela reflete, como raios de sol, a brilhar a respeito da bondade de Deus. Cada aspecto da criação, não só no que diz respeito ao homem, não só no que diz respeito à igreja, mas a tudo. Tudo que existe é permeado pela bondade de Deus. No Salmo 145, o salmista Davi vai dizer: o Senhor é bom para com todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Obviamente que ele não está aqui tratando dessa misericórdia pactual de Deus, mas dessa bondade geral para com a criação. Algumas traduções desse texto vai trazer o termo benignidade. Por exemplo, na corrigida vai dizer: a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade, que por vezes está intimamente ligada a essa misericórdia de Deus. Esse termo me faz ressoar um texto do profeta Isaías. Acredito que os irmãos devam já ter alguma ciência. O profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam com as suas asas, duas voavam, duas cobriam seus pés, duas cobriam o seu rosto, e todos estavam a proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. De forma similar, o salmista enfatiza: assim como Moisés requereu perante o Senhor que visse a sua glória, mas o Senhor dispensa sobre ele, e faz passar sobre ele toda a sua bondade, para que ele não morra. Essa proclamação da glória de Deus, que permeia todas as coisas, vai se manifestar na oração do salmista no que diz respeito à sua bondade. A terra, ó Senhor, está cheia da tua bondade. E ele faz isso como um fundamento do seu pedido final: ensina-me os teus decretos. Vemos que isso é uma tônica em todo o Salmo 119. Ensina-me os teus preceitos, ensina-me os teus decretos, ensina-me os teus juízos. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Esse desejo contínuo, mostrando para nós, irmãos, que o santo servo do Senhor, ele não deve se acomodar a um conhecimento superficial de quem Deus é, ainda que salvífico. Não devemos nos acomodar a um mero conhecimento, mas sejamos movidos, impelidos a conhecer. Como diz Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E fundamentado nisso, o salmista, ele como que diz: Senhor, visto que toda a terra está cheia da tua bondade, com um ato de bondade especial, ensina-me, ser o meu mestre interior, a me ensinar não só externamente, mas a iluminar o meu espírito pelo teu Espírito Santo. Concede-me esse dom para que eu possa prosseguir em conhecer mais de ti. Novamente, irmãos, essa realidade do ensino tem aspectos individuais em nossa devoção individual e familiar, mas ela reflete a própria realidade da igreja, na comunhão dos santos, no ensino, nessa santa comunhão que temos com Cristo e
com o seu povo. Vimos, portanto, irmãos, a respeito da centralidade das Escrituras, e como essa Escritura ela permeia cada aspecto dessa realidade multifacetada da vida cristã. Vimos versos 57 e 58 a respeito da confissão e da oração pactual. Vimos no verso 59 e 60 a respeito do autoexame e da nova obediência que o salmista presta ao seu Senhor. Vimos versos 61 e 62 a perseguição que o salmista sofreu, mas também vimos a sua perseverança e a sua devoção como um fundamento para que ele passe pelo sofrimento de forma fiel. E nesse último ponto, versos 63 e 64, a realidade gloriosa da comunhão dos santos e de sermos instruídos por Deus segundo a sua bondade. Feitas essas considerações, irmãos, passemos a alguns usos, como esse texto nos será útil em nossa prática, em nossa vida perante o Criador. Primeiro ponto da exposição, que possamos, nas mais variadas situações da vida, confessarmos e nos alegrarmos nessa realidade de que o Senhor é a nossa porção. Ele é nosso e nós somos dele. Essa é uma realidade inalienável. Não podemos perder. Só poderíamos perder essa realidade se o pai pudesse perder o seu filho. Não podemos perder essa realidade porque estamos unidos ao cabeça dessa aliança. O Senhor é a nossa porção. Nos dias bons ou nos dias maus, Ele é a nossa porção na vida e na morte. Sejamos encorajados, alma batida, se apegue ao Senhor. Ele é o pão consolador a saciar a tua alma entristecida. Alma grata, regala-te nessa mesa que o Senhor dia após dia está a dispor para o teu benefício. Ele é a nossa porção. Sejamos também, irmãos, animados a fazer a nossa oração, não na superficialidade e instabilidade dos nossos desejos temporais, mas munidos, fundamentados naquilo que o Senhor requer de nós, no desejo de nos conformarmos a essa regra de vida, bem como a nos animarmos na esperança que temos nas promessas de Deus, como que contemplando pela fé o invisível, como nosso pai Abraão que creu contra a esperança, fundamentado naquele que era fiel em suas promessas. Que sejamos animados em nossa oração sobre as promessas e mandamentos divinos. Que sejamos levados, irmãos, ao autoexame contínuo, assim como o puritano Jonathan Edwards, possamos fazer a nossa introspecção ao final de cada dia, a cada semana, a cada mês, pontualmente e continuadamente, fazer essa reflexão no desejo de servirmos a Deus de modo mais diligente, de modo mais agradável, de modo mais santo, porque Ele é santo, Ele é agradável e nos tem dado, com todo cuidado paternal, aquilo que nós precisamos para o nosso progresso na piedade. Que sejamos movidos, irmãos, à adoração privada. Que o senso da sublimidade do conhecimento de Cristo seja cultivado em nós e que a seu tempo possamos sim afluir de clímax espiritual tal que possamos por vezes perder o nosso sono diante da glória do Evangelho de Cristo, estarmos tão animados diante da sublimidade de nosso Salvador, de ir até a meia-noite por vezes, por causa dos benefícios. Isso não é uma regra. A partir de hoje não significa que cada irmão vai dormir de meia-noite meditando na lei. Não se trata disso. Mas que busquemos estar cativos, animados por essa palavra. Quem sabe por vezes perder o sono
diante da beleza do Evangelho. E que isso venha nos munir frente às perseguições. E em vez de blasfemar e de nos queixarmos frente à oposição injusta dos maus, sejamos testemunho vivo daquele que, como cordeiro, deu-nos os exemplos para seguirmos os seus passos. Quando injuriado, não retribuía com injúria. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que nós, livres do pecado, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou sobre si, o pastor e bicho das nossas almas tomou essas ofensas, que possamos seguir o seu exemplo para dignificar esse Cordeiro Santo. Aos irmãos que estão desigrejados, volte-se para Cristo. A pandemia tem sido um fator de intimidação, de amedrontamento. Apegue-se a Cristo. Não há salvação ordinária fora da igreja visível. Apresse os seus passos à comunhão da igreja. Cristo conhece os temores que há para não ser acometido de Covid. Cristo também sabe daquilo que podemos fazer. Possamos suplicar a sua misericórdia e atentarmos a esse nosso dever de estarmos congregados. Aquele que há muito já deixou a igreja, que fugiu à comunhão. Veja quantos malefícios, quão grave é esse risco que você tomou. Apresse-se a essa comunhão dos santos, a essa comunhão que é sobretudo com o cabeça, que é Cristo. Não vá por filosofias vãs, sob o falso pretexto de que somos igreja e que pode ser igreja à parte de uma igreja local. Não seja enganado pelo laço do diabo. Apegue-se a Cristo, apegue-se ao seu povo. É na igreja em que somos disciplinados, é na igreja em que somos beneficiados no partir do pão, no trazer à memória o benefício do batismo. É na igreja que dia após dia Deus fala de forma especial ao seu povo. Se negligenciamos esses meios de graça, irmãos, negligenciamos a nossa própria alma. Que possamos humildemente suplicar ao Deus da aliança que nos instrua segundo a sua boa vontade, segundo a sua bondade. E por fim, contemplemos a Cristo. O Salmo 64 vai dizer: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Isaías, capítulo 6, verso 3, vai dizer: os serafins vão proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele consce do seu pecado. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O apóstolo João, a respeito dessa passagem, vai dizer que o profeta contemplou a Cristo. Ele é a manifestação da divindade. A teofania que foi apresentada perante o profeta Isaías era a manifestação do Cordeiro de Deus. Cristo é a expressão máxima da bondade de Deus, comparado com o qual todo reluzir das mais diversas bondades de Deus são como se não fossem. Cristo crucificado é a expressão da bondade suprema de Deus para conosco. Cristo crucificado é o resumo do Evangelho para com o homem pecador. Que nos apeguemos a Ele, que contemplemos a Cristo como essa manifestação da boa vontade de Deus para conosco, e que sejamos animados a seguir os seus passos, sendo instruídos por Ele, confessando a Ele como nossa porção de eterna felicidade, não só nesta vida,
como na vindoura. Ele é a nossa porção, porque Ele se fez o nosso representante nesse pacto de graça, porque Ele padeceu em nosso lugar a ira de Deus e nos atribuiu a sua obra, o seu mérito, a sua obediência perfeita. Ele nos livrou de um castigo eterno para fazer de nós o povo eterno de sua paz, de sua benevolência. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te bendizemos, Senhor, por tua palavra que é santa, que é justa, que reflete o teu caráter perfeito, santo, justo, que restaura a nossa alma, Senhor. Que sejamos movidos a uma nova obediência, sejamos encorajados em tuas promessas, para nos apegarmos a ti com maior fé, com devoção, e que isso venha nos munir em meio às perseguições da vida, que possamos ser encorajados à comunhão, ativamente encorajados no serviço, no encorajamento mútuo da igreja, ao serviço, a fruirmos dos meios de graça, no santo dia do Senhor, nessa santa assembleia, na ministração dos santos sacramentos, no serviço da disciplina, no bom governo do teu povo para a restauração daquele que esteja em falta, Senhor. Que grande privilégio estarmos unidos a Cristo, que grande privilégio estarmos unidos uns aos outros por Cristo. Abençoa essa santa comunhão, Senhor. Abençoa-nos de modo que venhamos ter progresso no conhecimento de Cristo, segundo a tua palavra, e que o teu nome seja honrado, Senhor, em nossa vida. Que sejamos diligentes na introspecção, no autoexame, para cada dia mais, sob tua graça, que opera em nós, sejamos parecidos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Nesse momento, irmãos,